Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença. Te damos graças por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajude a entender e viver na prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco. Cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade, tem as necessidades. Tu conheces a luta de cada um. Abençoa também especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Em especial, pedimos que abençoes Ana Maria. Também queres abençoar a Abádia Ferraz e o primo da Abádia, o Alain. Eles estão aniversariando hoje. Que tu, Pai, os abençoe. Abençoe também Ana Assis. Queres abençoar Alda Mota. Abençoe também Iraci Rodrigues, especialmente o filho Douglas, que ele obtenha vitórias. Abençoe Jailza Tenório, Ana Cruz, Vaneide Albuquerque e todos os demais que nos escrevem, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos e confiamos em Ti e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o estudo que estamos fazendo esta semana. Nós estamos falando sobre viver em Cristo. A nossa vida, depois que conhecemos o Evangelho, aceitamos a Jesus, ela precisa ser uma nova vida. Aquela velha vida que nós vivíamos, ela precisa ser esquecida. E nós temos que nos esforçar para isso. Como? Buscando todos os dias a presença de Deus em nossa vida, através de reflexões, estudo da Bíblia, oração, através de hinos, de cânticos espirituais, nós vamos transformando aquela velha vida nossa em uma nova vida com Cristo. Aqueles velhos hábitos, eles precisam ser abandonados. Nós não podemos aceitar a Jesus e continuar vivendo na prática de coisas ilícitas que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus. O apóstolo Paulo, ele demonstra a sua preocupação aqui no livro de Colossenses. A preocupação de Paulo é com a paz, com a harmonia na igreja, e especialmente aqui em Colossenses capítulo 3. Ele vem falando dessa paz que excede todo o entendimento. É uma paz diferente que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz passageira, uma paz ilusória. A pessoa, enquanto está, quem sabe, participando de algum evento e está ali naquela euforia, parece que está tudo bem, mas depois que sai dali e chega em casa, entra no quarto, aí vai sentir aquele vazio. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz duradoura, é uma paz que permanece. Jesus mesmo, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E aqui em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 15, Paulo ele escreveu: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Quantas pessoas, quantos jovens vão procurar encontrar paz, encontrar tranquilidade para a sua mente em bebidas, em cigarros, em coisas que está se destruindo. E a pessoa, quanto mais ela consome bebida alcoólica, quanto mais ela usa cigarros, mais ela vai se sentindo depressiva, mais ela vai se sentindo triste e vazia. E então a pessoa vai buscando cada vez mais. E isso está acontecendo muito hoje em dia, especialmente com os nossos jovens que estão em busca dessas coisas. E nós precisamos então saber que somente Jesus é que pode nos dar a paz que nós precisamos em nossa vida. Ainda que em Colossenses, no capítulo 3 e nos versos 16 e 17, Paulo ele vem nos falando que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês.
Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Vejam, Paulo ele vem dizendo que toda a riqueza de Jesus, que é a paz que ele tem para nos dar, deve preencher a nossa vida. E nós, como cristãos, deveremos aconselhar aquelas pessoas com as quais nós nos relacionemos, aconselhar com sabedoria. E Paulo ainda ele aconselha aqui que nós, para encontrarmos a paz, além de estudarmos a Bíblia, de orarmos, nós precisamos também cantar salmos, cantar hinos, cantar cânticos espirituais. Vejam o conselho maravilhoso. Se porventura você está tendo um dia atribulado, um dia angustiado, um dia que você não está encontrando a solução para os problemas que você está enfrentando, comece a cantar um hino. Naquela ocasião, os judeus, eles cantavam salmos. Esses salmos que nós temos na Bíblia são hinos que eles cantavam. Mas hoje nós temos os hinos, temos cânticos espirituais, nós temos hinários com hinos belíssimos que falam da paz que Jesus nos oferece. E quando então estivermos aflitos, angustiados, atribulados, quando nós não estivermos encontrando saída para algum problema, comecemos a cantar hinos espirituais, cânticos espirituais, e aí nós vamos ver como que o Espírito Santo começa a atuar em nossa vida. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que usaram o cântico para serem libertos. Um exemplo clássico é de Paulo e Silas na prisão, presos injustamente por causa do Evangelho, acorrentados, foram açoitados. Eles, ao invés de ficarem reclamando, eles começaram a cantar e a orar. E quando foi à meia-noite, houve um terremoto. As portas das celas se abriram, as cadeias, as correntes se soltaram de seus braços e pernas, e todos estavam livres, mas ninguém fugiu. Então, irmãos, é um exemplo clássico de que nós deveremos cantar quando as coisas não estão fluindo como nós gostaríamos que fluíssem. Porque, como diz um ditado, quem canta, seus males espanta. Então nós precisamos aprender a cantar hinos. Eu sei que às vezes muitos não têm o dom de cantar, não têm uma voz boa, mas você pode cantar no pensamento. Vai cantando, pensando e cantando no seu pensamento, e o Espírito Santo vai trabalhando. Quantas vezes eu estou nos meus afazeres, para lá, para cá, e começo a cantar. E eu canto de voz alta, porque eu, às vezes, tenho assim certa habilidade para cantar. E então a gente começa a sentir a presença de Deus conosco. Nós não deveremos perder tempo ouvindo músicas mundanas quando a pessoa está para baixo, está triste, está angustiada, começa a ouvir músicas sertanejas, músicas de cantores populares. Aquilo traz ainda mais depressão para a pessoa, mais tristeza, ao invés de trazer paz. É por isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus ela é permanente. E Paulo, então, ele vem dizendo aqui que nós deveremos cantar hinos, salmos e cânticos espirituais. A influência da música, ela é muito forte. Vocês se lembram quando Davi ainda era pastor de ovelhas, ele tocava harpa, e então o rei Saul às vezes estava com problemas, e Davi ia para lá tocar harpa para Saul. E então Saul tinha o seu espírito acalmado. Mas depois
Saul passou a perseguir Davi quando Davi se tornou seu rival. Davi ele foi ungido o futuro rei de Israel. E aí Saul começou a perseguir Davi. Mas enquanto Davi tinha acesso ali ao palácio, ele era amigo de Jonatas, filho de Saul, Davi tocava suavemente a sua harpa e aquilo acalmava o rei Saul. Então, irmãos, aprendamos a ter uma boa música, cantar hinos, salmos, para que nós possamos encontrar a paz que nós estamos precisando. A nova vida em Cristo, ela inclui uma adesão firme à palavra de Cristo, como está aqui em Colossenses 3,16. E então aqui, quando Paulo afirma que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, de maneira que se instruíssem e se aconselhassem mutuamente em toda sabedoria. Paulo, ele deu a entender que os ensinamentos de Jesus deveriam ocupar toda a nossa vida. E essa declaração é muito semelhante à que se encontra em Colossenses 1, verso 28, onde Paulo diz que este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, com base nestes versos que nós lemos hoje, Colossenses capítulo 3, versos 15, 16 e 17, com base nesses versos, nós podemos então chegar à conclusão de que Jesus, ele é a fonte da paz. Jesus, ele quer habitar em nós. E para que ele habite em nós, é necessário nós termos contato com ele diariamente, todos os dias, não importa quantas vezes, mas nós temos que buscar ter comunhão com ele. Nós precisamos criar este hábito de ouvir Deus falando a nós através da sua palavra. E depois que nós ouvimos Deus falar conosco, de lermos a Bíblia, aí nós vamos falar com ele, nós vamos orar, abrir o nosso coração e pedir a ele que nos dê a paz que nós tanto precisamos neste mundo turbulento em que nós estamos vivendo. Nós queremos agradecer a todos vocês por estudarem conosco a Bíblia a cada dia. Nós procuramos trazer aqui da maneira mais simples possível para que todos possam entender aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E que nós possamos juntos orar, pedindo a Deus o batismo diário do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana. Desejamos a todos vocês um bom dia e que o Espírito Santo esteja trabalhando conosco e nos dando a paz que tanto necessitamos. Que Deus nos abençoe.